Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, oitavo ano, como vocês estão? Bem, né? Vamos começar a nossa aula e nós vamos revisar o que nós já vimos na aula anterior, tá bom? Tá sendo ótimo nossas videoaulas, assim, gravadas, mas tá sendo muito bom também as videochamadas ao vivo, né? Eu estou gostando porque tem alunos participando, perguntando, né, dando ótimas respostas, completando, e a gente vai se auxiliando ali em grupo, né? Gostei muito das participações de vocês. Maria Clara participou muito na última videochamada, outros alunos também que participaram. Isso deixa o professor animado para continuar, para prosseguir, tá bom? Então, nas aulas anteriores, nós vimos aqui descrevendo ações passadas, vimos que o passado que nós estamos aprendendo agora, esse é o pretérito perfeito composto, e como o nome diz, ele é composto de dois verbos e tem relação sempre com o presente, apesar de ser passado, tá bom? É um passado que continua, que tem relação com o presente. E geralmente ele vem acompanhado de marcadores temporais. Sempre, professora? Nem sempre. Às vezes, o próprio contexto do texto vai nos trazer a ideia de um passado que continua, mesmo sem marcadores temporais. Nós vimos os marcadores temporais. Eu passei uma lista um pouco maior até para vocês, né? Vimos a formação do pretérito perfeito, que ele é formado pelo verbo haber mais o particípio, que resulta na forma verbal composta. Aprendemos o particípio, né? Como vocês bem disseram na aula passada, os verbos terminados em ar, da primeira conjugação, tem a terminação ado no particípio, ir, ido. Mas também vimos que há particípios irregulares. Isso na página 39. Vimos a página 40, que era para vocês fazerem, usando esses marcadores temporais, fazerem verbos, né, criarem frases com esses verbos e também com os marcadores temporais. Isso na página 40. Também vimos um texto, né, sobre hábitos e costumes na página 41 e utilizamos de novo aí o pretérito perfeito composto para fazer frases. Teve aluno até que fez frase no próprio livro positivo, me tirou foto e enviou, eu corrigi. É ótimo isso, porque esse feedback que o professor dá é único, né, porque é individual, então é maravilhoso. Tira foto, manda para mim e com certeza, mesmo que eu demore, eu devolvo e corrijo, tá? Nem sempre dá certo naquele horário ou naquele tempo. E hoje, nós na página número 42, nós vamos iniciar a nossa aula fazendo uma percepção auditiva, tá? Um trabalho aqui auditivo em língua espanhola. Eu posso deixar para vocês ouvirem, vocês podem ir lá no positivo on e colocar esse áudio que é a pista 5, podem fazer isso. Mas também nós podemos fazer juntos aqui, por que não, né? Podemos ouvir juntos e depois a gente pode fazer a interpretação, certo? Mas antes de ouvirmos juntos, eu gostaria que vocês, sempre eu peço isso, para que vocês marquem algumas palavras que vão ajudar no entendimento do texto, certo? Eu marquei algumas palavrinhas para vocês sublinharem ou marcarem com o marca-texto, tá bom? Tá aí as palavrinhas para vocês. Dá para ler, né? Podem marcar essas palavrinhas antes da gente começar a ouvir o texto. E começar a ler também. Certo? Pode dar uma pausa e vamos ouvir esse áudio. Ele é um áudio que não é muito longo e vai falar de algumas gerações, tá? Como lo oyes? La forma de disfrutar los momentos de ocio y tiempo libre cambia de acuerdo con el paso del tiempo. Así, cada generación tendrá historias sobre cómo eran los juegos en su tiempo y cómo se divertía la gente. Escucha atentamente el fragmento del reportaje ¿Quiénes son las generaciones X, Y y Baby Boomers? E em seguida, realiza as atividades. Então, muito bem, então vamos ouvir o texto juntos, aqui eu preparei. Só quero que vocês percebam uma coisa, eles vão mostrar a geração X, que é a geração X, né? Eles vão mostrar, primeiro eles vão mostrar a geração Y,
Essa é a ordem, que de 1981 hasta 1995, que é a minha, 1981, 1995. Depois vão mostrar geração X, que é a anterior, de 1970 a 1980. E depois vou mostrar a anterior ainda, que é a anterior de 1970, que é geração Baby Boomers, tá? Então, vou mostrar nessa ordem. Primeiro, eles mostram a geração Y, depois eles mostram a geração X e, por último, a Baby Boomers, tá? Só pra gente ter uma noção da ordem que eles vão apresentar. Então, prestem atenção nesse áudio. Pista 5. ¿Quiénes son las generaciones X, Y y Baby Boomers? México, Distrito Federal. Con el paso de los años, con el avance de la tecnología y el cambio en los roles sociales, se va marcando una época en las generaciones. Tal es el caso de las generaciones llamadas X, Y y Baby Boomers. La generación Y corresponde a los nacidos entre 1981 y 1995. Ellos disfrutaron de nuevos lujos como la televisión por cable, computadoras personales y los primeros teléfonos celulares. Los también llamados millennials tienen interés por causas sociales y el cuidado del ambiente. Muchos no sienten apego a un puesto de trabajo y prefieren emprender un negocio propio. El auge de los Simpson, el Tamagotchi y la guerra de Irak contextualizan a la generación Y. En tanto, la generación X es entre los nacidos entre los años 70 y 80. Ellos ya vieron la televisión a color y hoy conocen las pantallas en 3D. Usaron mucho el Walkman y disfrutaron de personajes como Snoopy o Mafalda. Una de sus prioridades fue la estabilidad económica y el éxito profesional. El accidente de Chernóbil, el sobrevuelo del cometa Halley y la caída del muro de Berlín ocurrieron en el nacimiento de la generación X. Finalmente, 3 décadas antes del surgimiento en el cine de Star Wars y después de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron los Baby Boomers. A falta de tecnología, esta generación usaba la imaginación. Los niños se divertían con juegos de mesa, canciones en grupo y actividades físicas. Había matrimonios jóvenes con 4 o más hijos, creían mucho en el trabajo y la trayectoria. El asesinato de John F. Kennedy, el boom de los Beatles y las Olimpiadas de México 68 fueron algunos de los sucesos Baby Boomers. Muito bem. Se vocês acharam difícil entender na primeira vez, voltem o vídeo. Ou se vocês acharam ruim o áudio, vão lá para o positivo on. Eu só quis colocar aqui porque aí facilita o trabalho de vocês, não ter que ir lá para o positivo on, tá bom? Mas fica a critério. Muito bem. Asocia cada uma das imagens à la generação correspondiente. Então, após vocês ouvirem novamente, seja por aqui ou seja pelo positivo on, às vezes vão ter que até ouvir 2, 3 vezes. Eu mesma precisei ouvir mais de uma vez. Então, vamos associar cada fotografia a sua geração. Qual foi a primeira que eles falaram aí? Foi a geração Y, né? Qual seria a geração Y? Essa que está jugando em la calle, né? Geração Y. Mas vocês vejam que nós temos uma figura e temos embaixo geração, né? Qual seria a geração Y? Perguntando novamente. Esta que está jugando em la calle? Esta que está vendo na televisão? Esta que está mirando um telefone celular? O que a moça falou no texto? Que a geração Y, que é a geração Y, a mais jovem, né? Ela até viu, já começou a ver os telefones celulares. Então, a menina tem um modelo ali bem antigo, aquele de flip, né? Essa é a geração Y. Vamos relacionar aqui. E aí, a geração X. Também se falou no texto que eles começaram a ver já a televisão a cores e tal, né?
E a geração Baby Boomers, que é a mais antiga, eles não tinham tantos recursos ali tecnológicos, então eles iam para a rua brincar, falou sobre jogos de mesa também, né? El texto apresenta um caráter. Esse texto que nós ouvimos a moça ler, ele descreve alguma coisa? Com certeza, ele descreve as gerações. Isso está bem claro, é descritivo. E é argumentativo? Ela tenta argumentar por A mais B que isso é desse jeito? Não, ela só descreve para nós. É uma narração, está contando, está fazendo uma narração para nós? Não está narrando, é como se fosse mais jornalístico, né? Então, não, é descritivo. São factores responsáveis por los cambios em las generaciones. Quais são os fatores responsáveis pelas mudanças nas gerações? Por que elas mudaram tanto? Por que lá de 1970 até 1981 mudou tanto e de tal forma que chega-se até a estampar um nome, né, como geração X, geração Y? Você já deve ter ouvido falar nessas divisões. Então, por quê? O que acontece? Quais são os fatores responsáveis por essas mudanças? Os papéis sociais que as pessoas desempenham? Com certeza, eles mudam de tempos em tempos. Hoje, as mulheres trabalham fora, hoje, muitas vezes, o homem é que cuida da casa, a mulher que sai trabalhar. Esse é um dos fatores dos papéis sociais, mas há outros, né? Então, esses papéis que nós desempenhamos na sociedade, eles mudam com o tempo. E isso vai mudando também de geração para geração. O desenvolvimento de tecnologias tem a ver com a mudança nas gerações? Com certeza, quanto mais tecnologia vai surgindo, mais as gerações vão mudando e vão se adaptando àquele tempo que se está vivendo. Com certeza, acho que é um dos maiores responsáveis pela mudança da geração, né? E Mafalda tem que ver? Não, ela cita Mafalda ali no áudio, né? Ela diz que a primeira geração lia muito Mafalda, lia muito quadrinhos. Mafalda nada mais é do que tira cômica, né? Mas a Mafalda não tem a ver com mudança de geração, apesar dela ser muito crítica. 4. Associa cada uno de los hechos históricos a la generación correspondiente. Então, a gente vai associar aqui, tá bom? Quiserem dar uma pausa, fazer sozinhos, excelente, depois voltem aqui comigo, tá? Então, vamos ver. Muerte, ela citou isso no áudio. Muerte de John F. Kennedy. Qual seria a geração que presenciou isso? La generación Baby Boomers. Los Beatles. La generación Baby Boomers. La caída del muro de Berlín. La generación X. La guerra de Irak. La generación Y. El accidente en Chernobyl, la generación X. Y último, las Olimpiadas en México, la generación Baby Boomers. Certo? Espero que você tenha acertado todas. Observa a infografia e completa-la de acordo com as informações apontadas no texto. Será que vocês se lembram? Se vocês não se lembram, podem voltar e ouvir novamente. Tentem anotar do jeito que vocês conseguirem e voltem aqui comigo para corrigir. Tá? Então, quais eram... Vamos começar aqui de como ela começou no áudio, tá? Quais eram as formas de diversão da geração Y? Disfrutaram de nuevos lujos, né? De nuevos lujos como la televisión, ela falou isso, né? La televisión por cable. Que mais que ela falou? Computadoras, los primeros celulares e assim por adelante. Quais eram as formas de diversão de la geração X? Vieron, como o desenho ali fala, a fotografia, né? Vieron la televisión a color, já empezaram a ver, né? Já vieron la televisión a color.
E que mais? Usaram, quem viu isso, muito el Walkman. Alguém já viu um Walkman? Usaram muito el Walkman. E disfrutaram de personagens como Snoopy, Mafalda. E a geração Baby Boomers? Então, usava a imaginação, porque não havia tecnologia, pouquíssima. Então, usavam a imaginação. Usavam a imaginação, se divertiam com jogos de mesa, canções em grupo, atividades físicas, etc. Dê uma pausa, anotem, depois vamos seguir adiante. Página 43. Juegos e diversão. Aí o livro vai apresentar para nós vários tipos de diversão e alguns brinquedos, tá bom? Leiam comigo na página 43. Se estiver ruim a imagem, pode acompanhar no livro mesmo. Las formas de diversión han cambiado mucho a lo largo del tiempo y cada generación las reinventa a partir de las tecnologías que van surgiendo. Observa las imágenes y asócialas correctamente a los nombres de los juegos que marcaron la década de 80 y a su respectiva descripción. Então, vocês vão colocar os numerozinhos a qual deles pertence a qual, né? Depois nós também vamos colocar os números ali embaixo quando tem a descrição certinha de cada jogo. Essa descrição lá embaixo vai ajudar muito vocês a identificarem qual jogo é qual, tá bom? Leiam as descrições, coloquem os números a lápis para que depois comigo vocês possam corrigir, ok? Dê uma pausa e voltem aqui comigo. Vamos lá? Então, primeiro, canicas, que são canicas, bolinhas de gude. Rayuela, onde está a rayuela? Amarelinha. Cromos, que são cromos? São figurinhas. Cadê os cromos? Aqui embaixo. Juego de mesa, onde está o juego de mesa? Aqui, de tabuleiro, né? Peonça, que é o peão. Salto a la cuerda, que a menininha tá pulando corda aqui. Bloques de construção, são esses bloquinhos. Tetris, quem já jogou Tetris? Eu joguei muito. Burbujas, que são bolinhas de sabão, né? Burbujas. Slink, também chamado de el resorte colorido, né? Onde está aqui? Eu tive muito essa mola aqui, slink. E cometa, que é o último, que é pipa. Vamos ver aqui. Nessa página, eu coloquei também alguns significados das palavras, porque não deixa de ser um texto, tá? Eu vou aumentar, vocês vão escrevendo gradativamente. Vamos ver. Acho que dá para ver bem aqui agora, né? Pelo menos essa coluna da esquerda. Então, eu vou ler e vocês intentam a escrever ou a corrigir. Hacer que la actividad física sea parte de un juego para niños no es solo divertido, sino que también un gran ejercicio. Do que eles estão falando? Rayuela. También conocido como salto a la soga y en España como salto a la comba, es una actividad practicada como juego infantil y como ejercicio físico. Do que eles estão falando? Número 6. De salto a la cuerda. Próximo. Es un juguete y un deporte. Es un artefacto volador más pesado que el aire que vuela gracias a la fuerza del viento y a uno o varios hilos que la mantienen desde tierra en su postura correcta de vuelo. Qual seria esse que voa, né? Cometa. Pipa, né? Es un juguete consistente en un muelle espiral. Fue inventado por Richard James a principios de 1940. Sus características permiten que ejecute movimientos curiosos como bajar escaleras.
Qual seria esse? Que ele desce escadas. Quem nunca viu é essa mola. Você joga ela, ela vai descendo, é bem bacaninha. É uma pequena esfera de vidro, alabastro, cerâmica, arcilla, metal, cristal, acero, piedra, mármol, madeira ou porcelana, que se utiliza em diversos jogos infantiles. Quer dizer, pode ser de todos esses materiais que eu li, que são as canicas, as bolinhas de gude. Se practica generalmente sobre uma mesa ou um suporte similar e é jugado por uma persona ou mais personas habitualmente situadas a seu alrededor. Qual que é? O jogo de tabuleiro, né? Que é o jogo de mesa. Aunque los niños las habían hecho de jabón desde tiempos inmemoriales, fue a partir de 1940 que Chemtoy, una compañía de limpieza de Chicago, começou a embotelhar sua própria solução. Então, antes era só feito de sabão e começaram a engarrafar, fazer aquelas garrafinhas que nós conhecemos, né? Número 9. Se conoce como figurita ou lámina a uma estampa com uma ilustração decorativa, em geral destinada a ser colecionada por los niños. Até hoje, isso, né? Os niños siguen colecionando. Próximo. El nombre de la marca más famosa deriva de las palabras danesas para jugar bien. El verdadero éxito estaba en la simplicidad de los bloques y las infinitas posibilidades de criações. É um sucesso até hoje, né? Que são os bloques de construção. E o penúltimo, um trompo ou perinola ou pirinola é um objeto que pode girar sobre uma punta sobre la que sitúa su centro gravitatorio de forma perpendicular al eje de giro y se equilibra sobre un punto gracias a la velocidad angular. Por isso que ele consegue se equilibrar, que é a peonza, peão, né? E o último, el juego deriva su nombre del prefijo numérico griego tetra y del tenis. El jugador no puede impedir la caída de la pieza, pero puede decidir su rotación, 0, 90, 180, 270 grados, e em que lugar deve cair. Aí ele vai arrumar certinho onde deve cair aquela pecinha. É um joguinho, né? Tecnológico também, né? Bem no início da tecnologia. El juego Tetris. Muito bem. Gostaram de relacionar os joguinhos? Alguém já jogou com algum desses? Ou já viu? Ou brinca ainda? Hora de leitura. Vamos passar para a próxima página, página 44? Muito bem. Hemos visto algunas formas como uno se divierte. Conoce ahora una costumbre de la cultura española muy tradicional que es la tauromaquia. E aí, vai ser polêmica essa aula? ¿Ya oíste hablar sobre esa tradición que se remonta a la prehistoria? Pablo Picasso, uno de los más importantes pintores españoles, ha representado esa tradición por medio de su arte. Analiza la obra Salto de la Garrocha de 1957. Fez um quadro, uma pintura, né, uma obra de arte, Pablo Picasso, espanhol. E essa expressão cultural, né, nós sabemos que teve e tem um papel super importante na identidade desse povo espanhol, até hoje. E por se tratar de algo que constitui essa identidade espanhola, essa cultura hispânica, né, até ao longo do tempo, é algo que nós precisamos abordar e precisamos conversar sobre, né? O próprio Pablo Picasso, ele fez uma obra especial aí, né? Vamos ver. Aqui nós temos o toureiro, né? Estão vendo? Nós temos aqui o ajudante del toureiro, né? Me parece que é o toreador. Aqui é o toreador.
certo? Nós temos aqui el ayudante del torero, ó, existe isso também. Tem gente que associa essa ação de torear, apesar que tem gente que diz que não tem nada a ver, né, com alguma atividade no Brasil. Qual seria? Vamos ver se vocês relacionam. A tourada com o quê? Bem isso. Acontece muito em Santa Vitória, né? Que é aquele ato de montar em um cavalo ou em um boi, geralmente em um boi, né? E que a pessoa não caia, né? Então, existe essa relação, chamada rodeio. Então, nós temos aqui o moço de espadas, que é o ajudante, né? Chamado de moço de espadas. E o moço de estoques, também pode se chamar. E ele ajuda o toureiro a se vestir, ajuda ele subir naquela... Tem uma parte mais alta para subir, para montar no touro, né? E no que ele necessite quando ele estiver naquele... Eles dizem ruedo em espanhol. Que no que ele necessita ali, o moço vai ajudá-lo, tá? Então, nós vamos analisar essa obra figura por figura, juntos. Vamos lá? Que elementos são representados em la obra? Identifícalos. Entonces, el primero, el ruedo, que es la superficie circular y arenosa donde ocurre la corrida de toros. Después, ali, como eu já falei para vocês, el ayudante de toros. Esse ajudante fica ali o tempo todo auxiliando no que ele precise. Que seria esse próximo desenho aí? Es una gradería, eu vou escrever aqui, fica melhor. Es una gradería para el público. Assim como acontece no rodeio, tem um espaço para o público ficar. Es una gradería para el público, e aí o Pablo Picasso desenhou em um ângulo mais lejano. O público ele desenhou num ângulo mais longínquo, tá? Em um ângulo mais lejano. Aí abaixo nós temos outro que é que eles estão representando, que o Pablo Picasso representou aí, el toro, que é o principal aí nessa obra, né? El toro e el toreador. Alguns torcem pelo touro, alguns pelo toreador. Torero, né? E abaixo, el público visto de um ângulo mais cercano. É o mesmo público que está ali na terceira figurinha, só que agora está num ângulo mais próximo, tá? Público visto de um ângulo mais cercano. Está sendo visto de uma maneira mais próxima. Página 45. Observa a distribuição de los elementos em la obra. ¿Quién ocupa un lugar central en la representación de esa fiesta tradicional? Nem precisaria duas linhas aí, também nem precisa a gente comentar muito. Quem que é o centro? El toro e el torero, claro, né? O toreador. El toro e el torero, toreador. Que características describen cada uno de ellos? ¿Cuáles son las características del toro? Fuerte, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son las características? Grande, rabioso, geralmente ele é muito nervoso, né? Para que ocorra todo esse show, né? E el torero? Como ele está representado nessa obra? Me parece que é delgado, né? Magro, me parece. Leve, né? Uma pessoa leve. Me parece delgado, corajoso. Provavelmente tem muita coragem. Corajoso, ágil. Eu colocaria aí também cruel, porque eles machucam esse touro para que isso aconteça. Mesmo sabendo que os animais têm tantos direitos, né? Assim, ainda há esse tipo de cultura, ainda há esse tipo de celebração, vamos dizer assim. Isso ocorre ainda. Claro que agora com a pandemia não deve haver, mas isso é cultural, isso acontece muito na Espanha.
Existem alguns estados da Espanha que proíbem, mas a grande maioria ainda isso é natural. É claro que tem muitos movimentos contrários, né, que não apoiam esse tipo de prática, mas a maioria das pessoas admite que isso faz parte da cultura e eles participam, e eles assistem e gostam. Vamos ver um texto que trata sobre isso? Los toros, tortura ou cultura? E como sempre eu marquei as palavrinhas para vocês anotarem os significados, tá? Eu vou deixar bonitinho aqui para vocês escreverem, eu vou deixar grande que aí vocês conseguem escrever, tá? Até quero deixar como dica, como sugestão, se ninguém assistiu ainda, o Touro Ferdinando. Eu não assisti, mas dizem que é muito bonito, que é um touro que não da Espanha, mas que não quer participar de touradas. Ele gosta de flores, alguma coisa assim. E é um filme, uma película, um dibujo animado, que deixa pra gente pensar, né? Deixa a gente pensando. Faz a gente pensar sobre isso. Em espanhol, o nome desse filme, dessa película é Olé. Olé, né? Olé. El viaje de Ferdinand. É o nome do filme em espanhol, que na verdade é um desenho animado. Se você já viu em português, veja em espanhol, procure em espanhol. Eu, sinceramente, não achei nem no Netflix e nem no YouTube. Mas se alguém achar aí, conta pra mim, tá bom? Una corrida de toros es una fiesta que consiste en lidiar, es decir, en torear, toros bravos en una plaza de toros, ya sea a pie o a caballo. El torero y el toro se enfrentan en una lucha que suele acabar, en la mayoría de ocasiones, con la muerte del toro. Esta celebración se lleva realizando desde hace muchos años, ni más ni menos que desde el siglo XII, por lo que su historia viene de lejos. Es uno de los espectáculos de masas más antiguos de España y del mundo. ¿Tortura o cultura? ¿Tradición o maltrato? A ver. Vou abrir aqui para ficar melhor. Este es un debate que lleva muchos años en boca de todos y que no tiene pinta de que se vaya a acabar. Son muchas las personas que están en contra de la llamada fiesta nacional, pero no solo en España, las corridas de toros se celebran también en países como Francia, Portugal, México, Colombia u otros países sudamericanos. En nuestro país, en España, las corridas de toros están cada vez más en entredicho, especialmente en las últimas décadas han empezado a aparecer movimientos sociales y políticos que tienen como objetivo prohibir esta celebración. Los antitaurinos cada vez son más. Cada vez son más las personas que están en contra de las corridas de toros. Son más los que piensan que esto es una celebración dedicada única y exclusivamente al maltrato animal, al sufrimiento del toro. De esta forma, antitaurinos y asociaciones animalistas denuncian el trato que reciben los toros y apuestan por acabar con lo que consideran que es una tortura. Una tradición que de arte tiene más bien poco. ¿Dónde estoy? No obstante, también hay una parte de la población que son taurinos, que están a favor de las corridas de toros. Defienden, entre otras cosas, que las corridas de toros forman parte de la cultura española y que los toros no sufren dolor o maltrato. É isso que dizem. E aí fica a pergunta para nós, né? É tortura ou cultura? Vocês já chegaram a ver na internet algum tipo essa manifestação alguma vez? Ou não? Muito bem. Eu vou
passar aqui para a página 46, que é a interpretação desse texto. Vamos lá? O texto apunta como são as corridas de touro. Explícalas. Como é esta fiesta, não? Como é essa tradição? Consiste, vamos a poner, consiste em torear. E depois vocês podem procurar no YouTube também, caso vocês tenham curiosidade, tá? Consiste em torear touros bravos em uma plaza de touros. En una plaza de toros. Se enfrentan en una lucha, ¿no? El toro y el torero. Y siempre suele acabar con la muerte del toro, generalmente. Lee nuevamente esta frase. En nuestro país, en España, las corridas de toros están cada vez más en entredicho. Eu até coloquei para vocês a definição de entredicho. Sob suspeita, em disputa ou em entrevista, né? Cada vez mais estão sob suspeita. ¿Verdadero o falso? Según el texto. La tradición se remonta al siglo XII. Foi isso que falou o texto. Actualmente, este tipo de fiesta está totalmente proibida. Não, só por causa da pandemia, né? Mas não está proibido. Continua se fazendo e provavelmente vai se voltar a fazer isso, né? Porque é a cultura deles. Se trata de uma expressão cultural onde assistem só os valientes. Só os valentes podem assistir? Não, quem quiser, quem pagar para isso. La tauromaquia é considerada uma fiesta nacional em Espanha, verdade, uma festa. ¿Por que se diz que as corridas estão cada vez mais em entredicho? Por que estão cada vez mais sob suspeita? Porque há movimentos cada vez mais contrários a esse tipo de tradição, não? Porque há cada vez mais movimentos contrários a essa tradição. Muito bem. Podem dar uma pausa e escrever. O texto apunta que há pessoas que são favoráveis à la tauromaquia e outras que estão em contra de essa prática. Que argumentos cada grupo apresenta? Los favoráveis asseguram que... O que eles asseguram? Que o trato que recebe o touro não é tão cruel. Que o touro não é judiado, que ele não é maltratado, né? Asseguram que o trato que recebe o touro não é tão cruel. Que mais que eles falam? Que é arte. Faz parte da cultura deles. E defendem que é uma fiesta nacional. Estes são os favoráveis. E agora os que são em contra. Denunciam a prática, ¿por quê? Por la crueldade com os animales, com os touros. E estão em contra por considerá-la cruel, porque geralmente o bicho morre no final, né? Cruel assassinato animal. Isso que diz o texto, né? Por isso que eles estão contra. Bien? Eu vou a passar para a seguinte, platicar e praticar, e agora vamos a pensar juntos. E tu, que pensas sobre a tauromaquia? Discute com tus companheiros. O que você pensa? Para ti, se pode considerar a tauromaquia como uma forma de entretenimento? Uma expressão cultural pode ser mantenida se possui rasgos de violência contra seres vivos? Contra os animais?
E aí você pode pensar, né, e escrever, se você quiser, escrever e tirar uma foto da sua opinião. Eu creio que, a mim me parece que, ou se você acha que pode, es verdad, es cierto, tiene razón, estoy totalmente de acuerdo, o no, no estoy de acuerdo, no lo creo, no es verdad, o me parece fatal, ou me parece muy bien, ou me parece, es horrible, ou que tonteria. Certo? Dependendo da sua opinião. Pode escrever do ladinho, tira uma foto e manda para mim como tarefa de casa. E a outra tarefa de casa que eu vou deixar para quarta-feira, que a gente vai se ver numa videochamada, mas eu quero que vocês façam hoje ou amanhã, para me mostrar antes de quarta-feira, é página... Livro de atividades. Vocês vão fazer... Ejercicio 7 y 8. Déjame ver qué página es. Ejercicio 7 y 8. Solamente el 7 y el 8, ¿está bien? Déjame ver, página 22 do livro de atividades, tá bom? E nós nos encontramos na quarta-feira. Besitos!